Olá! Vamos discutir hoje a terceira parte aos prefácios que o Durkheim escreve ao livro As Regras do Método Sociológico. Estamos seguindo aqui a 17ª edição do referido livro, traduzido pela professora Maria Isaura Pereira de Queiroz. No primeiro vídeo, discutimos como que o Durkheim ele observa em geral a sociedade e a nossa percepção que temos da sociedade. No segundo vídeo, discutimos qual é a leitura que o Durkheim faz a respeito das instituições. Neste momento, vamos discutir o que para o Durkheim é chamado de fatos sociais. Para isto, podemos partir de uma afirmação constante logo no início do item 3, na qual o Durkheim diz: fatos sociais consistem em maneiras de fazer ou de pensar reconhecíveis pela particularidade de serem suscetíveis de exercer influência coercitiva sobre as consciências particulares. Aqui emerge uma dimensão fundamental do fato social para o Durkheim, que é a coercitividade. Significa que estas manifestações, às quais ele está chamando por fatos sociais, elas se impõem aos indivíduos, estabelecendo parâmetros para a ação dos indivíduos. E tão logo os indivíduos violem estes parâmetros, eles sentirão o peso dos fatos sociais sobre eles, ou seja, sentirão o peso dessas normas coletivas sobre a sua individualidade. Neste sentido, o Durkheim ele vai observar em uma nota de rodapé, a mesma página, algo que é fundamental. E é importante que se leia também esta nota de rodapé. Nela, diz o Durkheim: os fatos sociais resultam de sínteses que têm lugar fora de nós. Significa o quê? Significa que não somos nós individualmente que criamos os fatos sociais, mas, pelo contrário, eles resultam de uma exterioridade. Eles se impõem a nós em razão da dimensão de exterioridade que eles possuem. Por outras palavras, quando nascemos, já encontramos dentro da sociedade certos fatos sociais que atuarão no nosso processo de socialização. Neste sentido, prosseguirá o Durkheim, é importante observar sempre a dimensão coercitiva destes fatos. Coercitiva no sentido de que vão impor sobre nós certos parâmetros reconhecidos como legítimos de ação, ou então certos parâmetros reconhecidos como ilegítimos para realizarmos nossas ações dentro da vida social. Agora, é importante observar que, embora os fatos sociais sejam coercitivos, o Durkheim tomará o cuidado de observar ou reconhecerá que esta coercitividade não é a única dimensão que está presente nos fatos sociais, nas manifestações coletivas, uma vez que os fatos sociais são manifestações coletivas, as quais o Durkheim chamará por vezes de instituições ou por instituições. Ok? Nesse sentido, ele dirá na página 26, em Algarismos Romanos: o poder coercitivo que lhes atribuímos, ou seja, que atribuímos aos fatos sociais, forma até parte tão pequena do todo constituído pelo fato social, que ele pode apresentar também o caráter oposto. Resta ver então o que seria este caráter oposto. Se a coercitividade não é a sua única dimensão, qual seria então o complemento a esta coercitividade, ou mesmo a dimensão que estaria em certo sentido contraposta a esta coercitividade? O Durkheim vai continuar afirmando: ao mesmo tempo que as instituições se impõem a nós, ou seja, ao mesmo tempo que os fatos sociais se impõem a nós, aderimos a elas. Elas comandam e nós as queremos. Elas nos constrangem e nós encontramos vantagem em seu funcionamento e no próprio constrangimento. Significa que,
ao mesmo tempo em que estas instituições colocam limites para que possamos agir do jeito que quiséssemos, nós, cada um de nós, tem o desejo da existência destas instituições. Podemos perceber isto na cotidianeidade. Um exemplo bem simples. Ao mesmo tempo em que os indivíduos fazem uma crítica muito dura às forças, chamadas forças da ordem, polícia, os militares, sobretudo a polícia militar, vamos pegar um exemplo, né? Ao mesmo tempo em que eles fazem a crítica à polícia militar, a sentem como um constrangimento, eles também a sentem como uma necessidade para se sentirem minimamente protegidos. É nesse sentido que o Durkheim está tentando colocar esta relação que há entre coercitividade e desejo. A instituição, ela se impõe a nós, mas ao mesmo tempo nós a queremos porque sentimos que através delas colhemos certos benefícios, certas dimensões da vida cotidiana que nos são benéficas, assim como aos demais. A continuidade do raciocínio do Durkheim, nesta parte do texto, sempre vai estar voltada a tentar uma reflexão sobre a coerção. Vai dizer ele na página 27, a coerção social é devida ao prestígio de que estão investidas certas representações. Significa o quê? Se a instituição ela tem força coercitiva, é porque, na maior parte, para a maioria dos indivíduos que integram uma determinada sociedade, aquela instituição tem uma validade, ela tem uma importância. É isto que vai dar, sobretudo, uma força imensa à instituição. O fato de que ela é uma manifestação coletiva e enquanto ela tiver este reconhecimento coletivo, ela será considerada uma manifestação da vida social a ser mantida. Dentro deste espírito, o Durkheim observará que as crenças e práticas sociais agem sobre nós a partir do exterior. Já vimos no vídeo 2 que esta consideração de que as forças agem do exterior significa apenas que, quando nascemos, já encontramos estas manifestações prontas. Consequentemente, elas vão nos fornecer os parâmetros para que possamos ter uma vida social. É a partir delas que vai se dando o processo de socialização. Como esta questão já foi exaustivamente debatida no vídeo 2, podemos avançar na leitura desta parte final do prefácio. E nela, o Durkheim considerará que, na noção de coerção social, está implicado que as maneiras coletivas de agir ou de pensar apresentam uma realidade exterior aos indivíduos, os quais, a cada momento do tempo, com elas se conformam. Significa o quê? Significa que os indivíduos aprendem, através de um longo processo de socialização, a conviverem com as instituições, seja naquilo que elas às vezes aportam no que se refere à liberdade possível dentro de uma determinada sociedade, seja naquilo em que elas limitam esta mesma liberdade. O indivíduo encontra-as inteiramente formadas e não consegue impedi-las de existir, não sendo também capaz de fazê-las existir de maneira diversa daquela sob a qual se apresentam. Significa que cada indivíduo não faz a sua instituição. A instituição é um fenômeno coletivo. E isto é possível de se perceber tão logo cada indivíduo tente dar a uma instituição uma conotação que ela não possui. Ou então fazer com que uma instituição cumpra uma função para a qual ela não foi designada. Vê-se, pois, inteiramente obrigado a levá-las em consideração. E é-lhe tanto mais difícil, não diremos impossível, modificá-las quanto, em graus diferentes, participam elas da supremacia material e moral que a sociedade tem sobre os seus membros. Portanto, quanto mais forte for uma instituição, quanto mais ela estiver legitimada pela consciência coletiva,
mais difícil será a transformação desta instituição e impossível o indivíduo transformar esta instituição. A transformação no plano das instituições sempre acontecerão através de movimentos coletivos e não de movimentos individuais. É um pouco a ideia de que uma andorinha não faz verão. No caso do Durkheim, é a consciência coletiva que dá a dinâmica às instituições, e não os indivíduos isolados que fornecem a dimensão da instituição ou mesmo os rumos para onde ela deve seguir. Não há dúvida de que o indivíduo desempenha um papel na gênese destes fatos. Isto quer dizer o quê? Que embora as instituições elas nasçam em decorrência da ação dos indivíduos, elas são uma manifestação muito mais superior aos indivíduos. Esta ideia, para ficar mais clara para vocês, poderemos visualizá-la um pouco através de um exemplo que seria um cacho de uva. Suponhamos que tenhamos um cacho de uva e sabemos que cada uva possui um sabor. Se colocarmos estas uvas em um liquidificador e batermos estas uvas, nós teremos ao final um suco. Este suco continuará sendo suco de uva, muito embora não tenha mais o sabor individual de uma uva do cacho anterior. O intercâmbio das várias uvas produziu um sabor diferenciado que é superior ao sabor das uvas individuais, muito embora continue expressando as uvas individuais. A ideia da consciência coletiva será exatamente esta, que ela brota da necessidade que os indivíduos têm de se dotarem de regras, do intercâmbio das consciências individuais nascerão regras coletivas que se sobreporão a eles e ganharão independência em relação a eles, muito embora tenha sido eles a produzir estas mesmas regras. Para compreender o raciocínio que o Durkheim está encaminhando daqui para frente, é necessário sempre ter a clareza deste ponto nodal da reflexão, de que os indivíduos produzem as instituições, mas o intercâmbio das ideias produzidas pelos indivíduos dão origem a um substrato superior que, embora contenha em si cada uma das partes dos indivíduos, já não é mais o indivíduo isolado. Dito isto, podemos retomar aqui a explicação do Durkheim a fim de tentar ver como que se apresenta a ele essa transmutação dos desejos individuais em vontade coletiva. Dirá o Durkheim: não há dúvida de que o indivíduo desempenha um papel na gênese destes fatos, mas para que exista o fato social, é preciso que pelo menos vários indivíduos tenham misturado suas ações, ou seja, suas ideias, suas consciências, e que desta combinação se tenha desprendido um produto novo, que é a consciência coletiva, ou no caso ao qual nos referimos, o suco de uva. E como esta síntese tem lugar fora de cada um de nós, uma vez que para ela concorre uma pluralidade de consciências, seu efeito é necessariamente fixar, instituir certas maneiras de agir e certos julgamentos que existem fora de nós e que não dependem de cada vontade particular tomada à parte, que seria a síntese. A consciência coletiva seria a síntese do intercâmbio das várias consciências individuais. Com efeito, pode-se chamar instituição toda a crença, todo comportamento instituído pela coletividade, sem desnaturar o sentido da expressão. A sociologia seria então definida como a ciência das instituições, de sua gênese e de seu funcionamento. Portanto, dizer que a sociologia estuda os fatos sociais significa, para Durkheim, que a sociologia estuda manifestações coletivas, ou ainda que a sociologia estuda instituições, ou seja, aquelas normas e regras que vão reger a vida coletiva e que servirão de parâmetro para os indivíduos, parâmetros interiorizados pelos indivíduos para o seu agir social, tá certo?
e parâmetros que foram constituídos ao longo de um processo de socialização bastante extenso e que continua por toda a vida do indivíduo. E para finalizar neste sentido, a respeito da consciência coletiva, o Durkheim vai abordar na página 29, na conclusão do seu raciocínio, ele vai dizer: os fenômenos sociais existem de modo definido, apresentam uma maneira de ser constante, uma natureza que não depende do arbítrio individual e da qual derivam relações necessárias para se chegar à ideia de que se deve procurar saber o que são. Então, se queremos compreender as instituições, temos que compreendê-las não como a expressão da vontade de um indivíduo, e sim como a expressão da vontade de uma consciência coletiva. Com isto fechamos a leitura dos prefácios que o Durkheim escreve às regras do método sociológico. Espero que tenham gostado, que continuem assistindo aos vídeos anteriores e que os vídeos os ajudem a esclarecer dúvidas iniciais a respeito do pensamento durkheimiano, ou então que favoreçam um caminho um pouco mais suave na leitura das regras do método sociológico. Obrigado.